Fala galera, bora! Mais um vídeo das 7 melhores do Tio Rich, ainda na era Vargas. Tema dessa seleção de 7 questões aqui: 5 questões sobre voto, 2 questões sobre patrimônio. Aí encerro a era Vargas com 3 videozinhos e a gente já se encaminha aí para a parte final, para a sequência final dessa série de vídeos em História do Brasil, as 7 melhores. Vou tentar fazer de história geral antes do Enem, mas o objetivo era e é fazer as questões de história do Brasil que são mais recorrentes nessa prova, né? Então vamos lá. Há outras razões fortes para promover a participação da população em eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre alijada, fora, cortada, excluída do processo eleitoral no Brasil, não somente nos períodos ditatoriais, mas também nos democráticos. Na eleição de 33, por exemplo, apenas 3% da população votou. Em 45, depois do Estado Novo, 13% votaram. E em 62, só 20% dos brasileiros foram à urna. Por que eu coloquei essa questão aqui? Isso é uma questão relativamente fácil, né? Mas porque tem uma informação que eu, particularmente, acabo que percebo que deixo passar, porque assim, quando chega na República Velha, Constituição de 1891, a gente fala para vocês que a participação popular no voto, né, cai, porque há uma exigência ali da alfabetização, aí tem toda essa conversa, né? E depois a gente não fala quando volta. Eu, pelo menos esse ano, estou puxando a memória aqui, eu não falei disso. E aí essa questão vem me lembrar que é importante deixar claro para vocês que o voto ele vai para esse lugar aí mais excludente a partir de 1891 e ele sai daí, né? As pessoas analfabetas elas vão votar só em 1985. 1985. E isso fica depois determinado na Constituição de 1988. Então, assim, é impressionante, né? Porque são mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos, ou quase 100 anos, sem a participação popular. Ou melhor, limitando, infelizmente, um país com índice de alfabetização historicamente alto, né? Limitando a participação popular. Então, o gabarito aí é a letra C, interdição das pessoas analfabetas. Está explicado aí por que eu coloquei essa questão para dar esse alerta importante aí para vocês. Vamos mais? Bom, ainda sobre o voto, o marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explicitado na própria Constituição quanto à possibilidade do exercício desse voto. Em 24 foi assim, em 1891 foi assim, né? Foi somente em 32, 2 anos antes do estabelecimento do voto aos 18 anos, que a mulher obteve o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte, e isso tudo acontece por conta da aprovação do Código Eleitoral de 32. Um dos fatores que contribuiu para a efetivação da medida mencionada no texto foi a campanha de extensão da cidadania às mulheres, um dos motes aí do Getúlio, aqui ainda golpista, né? Ele não tinha ainda vencido as eleições fechadas ao colégio constitucional, né? Então, em 34 a eleição foi fechada só para os constituintes, ele ainda não tinha se exposto a isso. Então ele era, em 32, provisório, um governante, um presidente provisório, e um dos motes lá da República Velha já era esse, né? Atender a demanda do voto feminino. O Vargas vai aproveitar isso, vai fazer uma campanha de extensão à cidadania. Toda vez, gente, que a gente tem ampliação de parâmetros de eleição, a gente tem extensão da cidadania, beleza? E foi isso que aconteceu com o voto das mulheres. Vamos mais aqui. Tá fora de ordem, né? Então eu falei de 5 questões de voto e 2 de patrimônio. Tá aí a primeira sobre patrimônio. Eu gosto muito de falar de patrimônio, eu vejo o patrimônio cair
Em Brasil Colônia, já falamos disso, eu corrigi aqui questão de patrimônio Brasil Colônia. Eu vejo cair patrimônio nas discussões ali da prova de códigos e linguagem. É uma habilidade que perpassa a prova e é importante vocês ficarem atentos, né? Então vamos aqui, essa e mais uma questão sobre patrimônio. As primeiras ações acerca do patrimônio histórico no Brasil datam da década de 1930, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SFAM, em 1937. Nesse período, o conceito que norteou a política de patrimônio limitou seus monumentos arquitetônicos relacionados ao passado brasileiro, vinculando-se aos ideais modernistas de conhecer, compreender e recriar o Brasil por meio da valorização. Considerando o contexto mencionado, a criação dessa política patrimonial, tem que pensar, gente, que essa política patrimonial está sendo feita sob a instrumentalização do regime. Né? Então, o regime ditatorial do Estado Novo, ele vai definir o que é patrimônio, definir o que merece tombamento. Então, de certa forma, a gente deve dizer que ele está definindo o que é a memória no país. Tá? Isso é fundamental. Então, vamos lá. Considerando o contexto mencionado, a criação dessa política patrimonial objetivou, o que eles queriam com isso? Consolidação de uma historiografia oficial? Não, a historiografia oficial ela não necessariamente passa por uma lógica patrimonial. Né? Existem fatos da historiografia nacional que não têm suporte material, né? Porque o suporte material já se perdeu, ou porque não há uma clareza do local onde tal fato histórico possa ter ocorrido. Então, não é uma obrigatoriedade, tá? A historiografia oficial com o patrimônio, não é algo que está obrigatoriamente atrelado. Definição do mercado cultural, não é disso que se trata. Afirmação da identidade nacional é o gabarito. Vamos só ver outras aqui. Divulgação de sítios arqueológicos, não. Universalização de saberes museológicos, também não. É interessante pensar que memória e identidade são muito próximos, tá? São conceitos muito próximos. Então, quando eu domino e dito o que é a memória, eu determino o que é a identidade. Então, o Estado Novo vai fazer isso como uma forma de controle político-social. Beleza? Importante falar disso aqui, né? Vamos mais. Agora volto para a eleição. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 30. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos políticos, né, dos mandatários. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel: implementou o voto direto para presidente? Não. Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações? Isso é um papel, né? Vamos ver se é a que melhor responde ali. Alterou as regras para a candidatura na ditadura? Não. Impulsionou denúncia de corrupção administrativa? Não, né? Se fosse impulsionou as denúncias de corrupção eleitoral, respondia. Né? Mas administrativo não responde. Expandiu a participação com o fim do critério censitário? Não, não é isso. Né? Então, a ideia aqui combateu as fraudes sistemáticas nas apurações, lembrando que essas fraudes elas estão acontecendo desde a República Velha e essas fraudes elas fazem parte do arcabouço aí, da lógica oligárquica, coronelista, paternalista estabelecida ali na República Velha e que perdurava na era Vargas até essa resposta de Vargas a setores urbanos que queriam mexer nessa coisa da justiça eleitoral. Nem em 2013 haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista?
Então tem uma mulher grande aqui no primeiro plano, no segundo plano uma outra mulher abaixada fazendo um sinal de silêncio, e no plano do fundo um homenzinho, um rapazinho ali assustado com a ação dessas mulheres. Na imagem da década de 1930 há uma crítica à conquista do direito dos votos a mulheres, relacionando com a obtenção da participação eleitoral. Né? Então, as mulheres conseguiram o direito do voto e vão ter, sim, então, a partir de 30 e principalmente de 32, a possibilidade da participação eleitoral, o que garante em 34, em 32 a eleição de uma deputada mulher, né? A primeira deputada mulher. Não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas se você der um Googlezinho aí, você acha sem estresse. Tá bom? Vamos aqui, ó. O que o projeto governamental, mais uma de patrimônio, tá? O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem um patrimônio privado, mas sim um patrimônio comum a todas as pessoas. Então o texto está falando do perecimento de bens históricos, né? E aí é uma questão sobre o SFAM, lá, ó. A criação no Brasil do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SFAM, em 1937, foi orientada por ideais como as descritas no texto, que visavam resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional. Interessante agora, ó. Interessante agora. Por meio de políticas públicas preservacionistas. Então, isso é importante porque o Estado vai dizer o que vai ser preservado. E aí, lógico que a história e a memória de populações pretas ligadas ao passado escravocrata, isso vai desaparecer, né? Não vai se tratar disso. Na verdade, durante a era Vargas, há uma tendência em querer esconder a escravidão, em querer esconder esse passado, queimar documentos. Então, é interessante que a gente vê a atuação do Estado, assim, o que é memória? Não, isso aqui é uma memória que a gente quer. Essa memória a gente não quer, então, se alguns documentos sobre a escravidão, se alguns documentos de relação portuária do Rio de Janeiro de chegada de escravos, se esses documentos se perderem, foi um terrível acidente. Estou sendo irônico aqui. Porque é uma memória que a gente não quer, né? Agora, se a gente quer tombar uma igreja que é frequentada pela elite da cidade, uma igreja que representa a força da cidade durante o período colonial, não, isso aí é a primeira coisa que a gente vai correr e preservar. Então perceba que é um jogo político de intencionalidades da construção dessas memórias, né? Tudo que eu cansei de falar em sala, cansei. Saideira a conta, falo disso pra caralho em sala, né, gente? O autor da Constituição de 37, Francisco Campos, afirma em seu livro O Estado Nacional que o eleitor seria apático. A democracia de partidos conduziria a desordem. A independência do poder judiciário acabaria em injustiça e em ineficiência, que apenas o poder executivo, centrado em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial instituição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Tá aí, então, Francisco Campos, político pró-Vargas, né, ficou claro no texto. Segundo as ideias de Francisco Campos, o gabarito da letra E, Vargas seria um homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Então há um cerceamento da participação eleitoral, porque não precisa de eleições. Tá vendo aí no texto? Não precisa de eleições para a gente ter um grande líder, um líder mitológico, um líder inquestionável, muito padrão, né,
dos discursos totalitários do século XX aqui no Ocidente. Ok? Opa! 3 videozão de Era Vargas, missão dada, missão cumprida, brigadão, segue comigo aí, vamos para aí, acho que um vídeo vai dar, se não um ou dois de período democrático liberal, né, que vai de 45 até o golpe, 64, depois a gente entra no golpe, faz aí mais 3 vídeos de golpe, de ditadura, e mais um de redemocratização, e acaba aí com a sequência das 7 melhores do tio Richard. Obrigado demais, grande abraço, até mais. Fica ligado aí que tem mais, se Deus quiser. Tchau, tchau, valeu.